Livro 101 Songwriting Wrongs and How to Write Them. How to Craft and Sell Your Songs. Traduzindo, 101 erros de composição e como corrigi-los. Como criar e vender as suas músicas. Autores Pat Luboff e Pete Luboff. Nesse vídeo vamos ver erros sobre letra de música. Erro número 1. Não anotar ou não gravar a ideia quando ela surge. Não importa onde você estiver, ou o momento em que surgir na sua cabeça uma ideia de letra ou música, anote imediatamente, em qualquer lugar. Não tem papel e caneta na hora? Peça para o garçom uma caneta emprestada e escreva no guardanapo. Nunca deixe essas ideias escaparem, não confie na sua memória. Se possível, ande sempre com um caderninho e uma caneta. Além disso, organize essas ideias num lugar especial, para você não gastar tempo procurando na sua pilha de guardanapos enquanto poderia estar usando esse tempo para terminar uma música. Se você gosta de categorizar, pode separar as páginas do caderninho com aquelas notas adesivas divisórias, coloridas e fáceis de colar e tirar. Ou até mesmo comprar um caderno que já vem com separador de páginas em branco. Você pode usar categorias como título de música, músicas em progresso, versos sobre amor, versos sobre comédia, versos sobre protesto, etc. Melhor ainda é ter essas ideias anotadas num celular e passar no computador, uma vez por semana, tudo organizado. Erro número 3. O editor precoce. Não interrompa o fluxo criativo fazendo o julgamento precoce durante o processo de composição. Ok, você conseguiu anotar a inspiração no guardanapo, aí você tenta escrever uma música. Você olha para o papel e para a tela do computador, vai escrevendo uns versos e pensa, esse é ruim, esse outro é idiota, e sai arriscando um por um. Depois de 10 minutos, nessa autoflagelação torturante, você pensa que a ideia inicial do guardanapo nem era tão boa assim, e pensa que talvez seja um letrista ruim. Parte desse problema é que você está tentando transformar um papel em branco num produto finalizado. É que nem olhar para uma porção de sementes e perguntar, por que não dá para pegar as flores? Você ainda nem cavou, plantou, regou, podou, nem fertilizou. Música exige que você brinque um pouco com a terra para que ela possa brotar. Se você for um compositor que edita suas ideias antes delas terem a chance de fluírem, pegue um espelho e diga para si mesmo, pare. As ideias mais cristalinas que fluem numa música surgem de um profundo poço de emoções humanas. Para você conseguir beber dessa fonte de ideias e deixá-las fluir, você precisa bombear essa fonte. Sabe aquelas bombas antigas de água? Quantas vezes você precisa bombear até começar a sair água? Várias vezes, e só sai um jatinho. Mas depois de um tempo bombeando, a bomba jorra um fluxo constante de água cada vez que você bombeia. Imagine que a frase inspiradora que você escreveu no guardanapo seja o que aconteceu com a paixão. Por que você gostou? As palavras aconteceu e paixão soam muito bem juntas, certo? Agora experimente fazer livre associação. Aconteceu lembra as palavras perdido, achado, saudade, passado, frio, congelado, gelo, duro, difícil, fácil, fácil, não faça isso, você fez? Será que nós? Por que se importar? Sem esperança, triste, arrependido, foi um acidente, foi embora, caído, derrubado, queimado, explosão. Agora, livre associação da palavra paixão. Calor, fogo, queimar, desejo, anseio, amor.
atração, magnetismo, eletricidade, raio, trovão, chuva, emoção, fome, precisar, almejar, sede. Faça a sua livre associação sem julgar nada enquanto escreve, nem se preocupe com rimas. É para bombear ideias, não julgar. Você também pode experimentar o seguinte: imagine um eu lírico, um homem ou uma mulher que seria o personagem que canta a letra da música. E também para quem ele ou ela cantaria e qual a situação que ele ou ela está. Depois, entre nesse personagem e escreva 100 frases que ele diria nessa situação. Sem julgar e sem rimar. Apenas bombear. E se você ainda não conseguir largar seu crítico precoce interior, existe um grupo em inglês chamado Artists in Recovery Through the 12 Steps. É uma espécie de alcoólicos anônimos de artistas que usam os mesmos 12 passos do Alcoólicos Anônimos para se libertar da paralisia de autocrítica. Erro número 5. Não saber o que você quer dizer com a música. O que você quer que as pessoas sintam com a sua canção? Quer fazer as pessoas lutarem por uma causa social? Quer fazer as pessoas sentirem pena do personagem da letra? Qual é a mensagem que você quer passar com a música? Imagina que você vai pintar um quadro. Você prepara a tinta na paleta de cores, olha para a tela branca e pensa: eu vou pintar uma natureza morta, uma tigela de frutas, ou então uma pintura abstrata, ousada, que vai expressar a alegria que eu estou sentindo agora. Você tem uma intenção, uma ideia do que você quer comunicar. A mesma coisa acontece com a música. Música é um método de comunicação poderoso e emocional. O que você quer expressar? O que você quer comunicar? Olhe para sua tela de pintura e diga o que você tem em mente. Eu quero que essa canção faça as pessoas chorarem. Ou quero que as pessoas pulem e dancem ouvindo a música. Ou quero que essa música seja um hit número 1. Ou quero licenciar essa música para um artista específico. Usar essa canção para me promover como artista. Ou eu quero que um artista cristão grave essa música. Ou eu quero mudar o mundo com essa canção. Ou eu quero que essa canção seja pessoal, para dizer à minha esposa que eu a amo. Vamos voltar para aquele exemplo da música O que aconteceu com a paixão. Suponha que você decidiu fazer as pessoas chorarem com essa canção. Nesse caso, você levaria o título da letra em direção ao término de um relacionamento amoroso. O cantor poderia estar muito triste porque ele queria continuar o relacionamento, mas a outra pessoa não está mais interessada. O tempo pode ser lento, a extensão melódica pode ser ampla, subindo e descendo para enfatizar a profundidade da emoção sentida pelo cantor. E que tal fazer as pessoas dançarem com essa música? O cantor pode estar com raiva, pronto para ir embora, mas dando aquela última tentativa com a pessoa amada. Algo como: você veio com tanta força, como se quisesse para valer, mas agora que você me tem, você não me quer mais. A batida pode ser forte e rápida. A melodia pode ser não muito ampla e as notas podem disparar rapidamente. Agora, se você quiser fazer um hit número 1, você pode estudar as paradas de sucesso da Billboard ou de uma revista conceituada de música e pensar em quais artistas cantariam uma música chamada O que aconteceu com a paixão? Agora, se seu objetivo com a canção é performar e gravar sua própria música, considere outros fatores. A mensagem é importante para você? Se essa canção virasse um hit, você cantaria várias vezes seguidas durante anos com vontade? Ela comunica a imagem que você quer ter como artista?
Agora, se seu objetivo é mudar o mundo com essa canção, o que aconteceu com a paixão seria uma canção que pergunta por que tem tanta apatia e insegurança no mundo? Por que nós estamos sofrendo escândalos políticos? Por que ninguém se levanta e para toda essa loucura? O que aconteceu com a energia, a união que tínhamos nos anos 60? Poderia ser uma música country? Fazer essas perguntas a si mesmo, no começo, vai te ajudar a focar no que você quer comunicar e como você quer expressar isso. Por outro lado, a decisão de escrever uma música bastante pessoal é libertadora. Você intimamente sabe para quem está escrevendo e essa canção será, sem sombra de dúvidas, um hit para ela. Os detalhes do seu relacionamento te darão toda a inspiração que você precisa. No final, essa canção pode até mesmo virar um hit por aí. Foi o que aconteceu com a música You Needed Me, do Randy Goodrum. Ele escreveu a música para a esposa dele e só depois a música foi gravada pela Anne Murray. Pode acontecer também dessa canção permanecer assim, estritamente pessoal. O título O que aconteceu com o amor pode virar Eu adoro o que aconteceu com o amor para sua esposa. A letra pode falar da sua experiência, de um sentimento maior e mais profundo, em vez da paixão à primeira vista, e o quanto é bom vivenciar esse tipo de crescimento no seu relacionamento. Repare como cada uma dessas intenções afetam a direção que a canção segue. Cada uma dessas decisões estabelece cenário para centenas de outras decisões que você precisa acompanhar enquanto escolhe cada palavra, cada acorde, cada nota da melodia. Erro número 6. Não ter uma ideia clara dos detalhes do contexto da canção. Você já reparou que as primeiras cenas de um filme revelam onde e quando essa história se passa? Essa cena tem a mesma duração de uma música, 3 minutos. Você não tem tempo para cenas longas de paisagem. O ouvinte precisa ter uma boa ideia nos primeiros segundos sobre onde, quando, o que e o porquê da canção. E como se faz isso? Experimente transcrever apenas os 2 primeiros versos da letra da sua canção favorita e veja quanta informação é comunicada e como isso acontece. As primeiras linhas mostram uma imagem clara de quem é que está cantando, para quem está cantando, por que o cantor quer cantar, qual é a mensagem e quando e onde a cantoria está acontecendo. Quando a gente escreve uma canção, responder essas perguntas é uma das primeiras atividades do processo de composição. Imagine uma canção onde o personagem cantor é uma mulher chamada Joana que não consegue parar de pensar no ex-marido dela. Ele se divorciou para se casar com outra. A Joana ainda mora na casa onde eles viviam. Foi um choque tremendo para ela. Ela não fazia ideia do que tinha algo errado no relacionamento. Ela está sofrendo e quer muito esquecer o ex-marido. Joana está nos 30 anos, não tem filhos, trabalha como caixa de banco e dirige um Volkswagen velho e surrado. A gente poderia até falar da cor dos olhos, do cabelo, peso, altura, etc. Ela começou um novo relacionamento com um cara chamado Ricardo. Eles se encontraram quando ele foi ao banco fazer um depósito, tiveram vários encontros e hoje à noite a Joana convidou o Ricardo para jantar na casa dela. Apesar dela não estar apaixonada, ela está disposta a tentar ficar íntima com ele. Eles acabaram de jantar. O que vão fazer depois? Aí a Joana começa a cantar para o Ricardo, pedindo para fazer amor e esquecer a dor. A gente não precisa mostrar a resposta para esse pedido. Nós estamos apenas captando aquele instante dramático onde ela expõe o coração e a alma para ele. Nessa canção, a Joana é mais importante que o Ricardo, então não descrevemos ele com tantos detalhes. Para outras canções, fazemos uma caracterização completa de ambos os personagens.
Todo esse contexto desenvolvido constrói uma base firme para a canção. Os pequenos detalhes podem até não aparecer na música, mas eles estão lá na sua mente, mantendo o crescimento da história da canção de uma maneira realista. A razão pela qual nós adoramos grandes histórias é que nós nos importamos com as pessoas nessas histórias. A gente se identifica com elas. Os sentimentos não existem sem as pessoas que sentem eles. Por isso que as canções precisam ser cantadas por personagens que são reais para nós, porque nós demos a eles vida caracterizada em carne e osso. Sem esses detalhes, uma canção não tem nada que nos atinja e nos prenda. Erro número 7. Não se certificar de que a canção vai motivar um artista a cantar a mensagem da canção. Para que se preocupar em escrever canções? Afinal de contas, nós fazemos isso porque temos algo a dizer e queremos que as outras pessoas ouçam. A mensagem e a motivação dela são como uma cobra de duas cabeças. Elas não conseguem concordar em qual direção seguir. Enquanto elas estão ponderando, elas são comidas. Numa canção, a mensagem e o motivo da mensagem têm que andar na mesma direção. Já existiram zilhões de outras canções que dizem "eu te amo". Se você quiser escrever uma música com essa mensagem emblemática, como você faria a sua versão ser mais especial? O que torna esse amor tão intenso que o cantor sente vontade arrebatadora de cantar essa mensagem? Em outras palavras, por que o seu personagem está cantando essa mensagem? Quanto melhor o motivo, melhor será a canção. Erro número 8. Escrever canções muito filosóficas, sem emoção. Na música pop, não tem muito espaço para esse tipo de música, mas existe um mercado específico que é a New Age. Erro número 10. Escrever para tentar impressionar ou agradar os outros. Escreva pela sua própria paixão. Se você só escreve para soar como um hit e você não acredita no que está fazendo, a canção vai ser uma casca vazia. Erro número 11. Não dar estrutura à canção. O que faz a gente amar uma canção? Você não acha bom quando o refrão muda de opinião e a melodia surge te pegando e fazendo você querer cantar junto? Você fica esperando aquela parte repetir de novo. Enquanto a intensidade emocional da canção cai de novo nos versos, você mal consegue esperar para chegar aquele momento de ponto alto de novo. O verso desenvolve, depois o refrão dá mais uma levantada e aí, pá! O refrão retorna que nem fogos de artifício emocionais. É essa ascensão e queda na estrutura que faz o ouvinte se sentir satisfeito. Os versos são a preparação, tanto na informação que eles contêm, quanto melodicamente. E o refrão, ou o título num verso ou ponte, é a recompensa. Numa canção, a estrutura dá ao ouvinte várias oportunidades de vivenciar essa experiência de preparação e recompensa. E ela também dá a você, compositor, a chance de comunicar o seu ponto de várias maneiras novas. Se você conseguir fazer as mesmas palavras do refrão significarem algo um pouco diferente em cada repetição, preparando a ideia de maneira diferente com cada verso, isso se chama recolorir o refrão. Então, não deixe suas canções ficarem numa bolha. Dê a elas a estrutura óssea para poderem dançar. Algumas estruturas comuns de canções. Estrutura verso e refrão. É a estrutura mais prevalente nas rádios. Geralmente, começa com um verso relatando o problema, dando detalhes da situação, ou começa indicando a cena para o título que está por vir. Esse título resolve o problema ou resume a situação. Para essa estrutura se sustentar, cada linha precisa ser forte o suficiente para se sustentar sozinha. Se você falar uma linha fora do contexto da canção, ela precisa expressar um pensamento compreensível e completo,
ou dá ao ouvinte uma visualização completa. Cada verso se apoia no verso anterior, como uma pilha de blocos de montar infantil. Se algum deles não estiver encaixado de maneira firme, todo o significado pode desmoronar. Melodicamente, os versos tendem a ser complementos na sensação, conduzindo até o iminente clímax do refrão. Os versos podem ir direto para o refrão ou ir para um pré-refrão, que é uma estrofe curta de uma ou duas linhas diferentes do verso e serve para ajudar na construção até o refrão. Na estrutura do verso-refrão, o título tende a aparecer no começo do refrão, na primeira linha. Ele também pode aparecer em outras linhas do refrão, ou em todas elas, ou na primeira e última linha. O título está sempre no lugar proeminente. O título é geralmente chamado de gancho porque ele te agarra e puxa você para a canção. Outros tipos de gancho podem ser encontrados na letra, melodia e arranjo. É bom enxergar o título como se fosse o eixo de uma roda, com todas as linhas dos versos apontando e convergindo para o título. O título é do que se trata a canção, a mensagem principal dela. As letras do refrão exploram as ramificações do título, talvez dizendo a mesma coisa de várias maneiras diferentes. A melodia do refrão se eleva e se destaca nos versos numa parte mais separada e mais dramática, e provavelmente mais forte. Geralmente, é melhor fazer o verso e o refrão bem diferentes um do outro para que sejam facilmente distinguidos como partes separadas. Uma maneira fácil de garantir a separação é deixar as linhas do verso bem maiores, mais batidas, do que o refrão, ou vice-versa. Variar o número de linhas em cada parte também ajuda. Por exemplo, verso de 4 linhas e refrão de 6 ou 8 linhas. Exemplo de música que tem a estrutura verso-refrão: Live Like You Were Dying. Estrutura verso e ponte. Ponte é uma parte pequena que se afasta do resto, tanto do ponto de vista lírico quanto da melodia. Na estrutura verso e ponte, a ponte é um elemento mais importante. Várias músicas dos anos 40 têm essa estrutura. O título aparece no verso, no começo ou no início dele, mas sempre aparece no mesmo lugar, uma vez que esse lugar é estabelecido no primeiro verso. Agora, a ponte geralmente não tem o título da música, mas ela desenvolve o clímax emocional da canção. Na estrutura verso-ponte, o apelo emocional mais forte na letra geralmente aparece no final da ponte. E depois da ponte, pode ter um terceiro verso que é diferente, exceto no título. Erro número 12. Escrever material datado. Lembram quando as mulheres lutaram pelo direito de votar? O sufrágio universal? Pois é, imagine escrever uma letra sobre isso hoje. As mulheres já podem votar, então essa música seria material datado. A batalha dos sexos dura para sempre, mas o estilo de luta muda com o tempo. Considere as mudanças das últimas décadas. As pessoas costumavam se casar logo depois da escola e tinham filhos logo em seguida. A esposa ficava em casa e o marido trabalhava. Hoje, as pessoas esperam para casar, esperam ainda mais para ter filhos. Muitas mães de primeira viagem engravidam entre os 30 e 40 anos. Isso quer dizer que os jovens adultos de hoje vivem solteiros por mais tempo. Os adultos mais velhos ficam mais estabelecidos na vida antes de se casarem. As mulheres desenvolvem carreiras antes de terem filhos e permanecem na carreira enquanto as crianças crescem. O surgimento da população gay da cultura do armário adiciona uma nova categoria na música mainstream. Os baby boomers, que nasceram entre 1946 e 1964, ainda estão se tornando idosos. As suas canções refletem esse mundo. Quais são as implicações disso?
O fato de que a composição musical dá um constante estímulo para aprender é uma das características mais atrativas desse ofício. O compositor precisa ficar sintonizado ao que está acontecendo no mundo de várias maneiras. A informação que você pega na internet, jornal, livro, conversa com amigos e examinando suas próprias experiências e sentimentos é o material da qual as canções são feitas. Quanto mais input você tiver, mais inteligente será o seu output. Você é o poeta e o filósofo do amanhã. Mantenha seus olhos abertos e diga ao mundo o que você vê no caminho. Erro número 13. Escrever mensagens intencionalmente obscuras e misteriosas. Paciência é uma coisa que o ouvinte não tem, seja ele editor, produtor, outro tipo de profissional do music business ou até uma criança ouvindo rádio. Se você pedir para o ouvinte parar e pensar sobre o que você está tentando dizer, você está pedindo demais. A beleza de uma boa canção é que ela diz o que diz claramente. O ouvinte não precisa pensar sobre isso. A mensagem surte efeito, toca fundo e tudo o que o ouvinte precisa dizer exatamente, é isso mesmo. Nós adoramos um mistério num livro e só. É legal ler os capítulos e adivinhar quem fez isso ou aquilo. Mas a música é uma arte com regras diferentes. Os únicos mistérios permitidos nas canções são múltiplos significados causados por imagens muito ricas. Mesmo que frases como Moon River e The Sound of Silence não tenham significado concreto e imediato, elas têm significado emocional inconfundíveis. Não tente ser interessante sendo obscuro. Isso vai frustrar e alienar os ouvintes. Erro número 16. Não mostrar o título da música na letra. O título é quase sempre o ponto de partida quando se compõe uma música. Ele é o eixo da roda de uma canção. Todas as linhas da letra devem apontar para o título, realçá-lo, apoiá-lo e conduzir até ele. O título é a ideia principal, a essência do que você quer comunicar. Saber disso vai te ajudar a manter o foco no que a sua mensagem se trata. Se apoie no título e você não ficará vagando pelo universo durante a composição. Depois que você terminar de compor, experimente botar o título da música ao lado de cada linha da letra. Se todas as linhas fazem sentido ao lado do título, você fez uma canção focada no título. Então, ela será uma mensagem unificada e clara. O título precisa estar na parte mais empolgante da melodia. O ponto alto da melodia pode ser criado usando as notas mais agudas no título, mas existem outras maneiras de criar esse ponto alto, usando um ritmo sincopado interessante, usando notas de longa duração numa frase bastante melódica. E o que faz um título ser ótimo? Geralmente eles vêm de frases do cotidiano na forma comum ou numa forma levemente distorcida. Uma fonte de consulta é a lista de nomeados e vencedores do prêmio Grammy. Exemplo: That's What Friends Are For, Political Incorrect e 9 to 5. Outro exemplo seria mudar a frase duas cabeças são melhor do que uma para a frase dois corações são melhor do que um. Lembre-se do conceito do eixo da roda. Um bom título faz uma boa canção. Mantenha seus ouvidos abertos para ótimos títulos que estão constantemente flutuando no ar ao seu redor e pegue eles. Erro número 17. Ficar de enrolação na letra. Vá direto ao ponto nas primeiras duas linhas. Uma canção é um filme de 3 minutos. Nesses 3 minutos, o compositor precisa informar o quem, o que, onde, quando e o porquê da situação. A maioria dessas informações, se não todas elas, precisam ser ditas ou inferidas nas primeiras duas linhas.
Se o ouvinte não puder se identificar com as pessoas e a situação até aí, ela vai desligar os ouvidos. Uma canção pode ser pensada como um comercial que vende a ideia central que você quer expressar. Assim como no jogo do comercial, você precisa contar para os ouvintes o que vai dizer e contar a eles o que você disse. Numa canção, você começa a contar aos ouvintes o que vai dizer na primeira palavra. É recomendado começar a compor uma música com um bom título. Ou seja, você acaba começando a compor pelo refrão, depois trabalha de frente para trás e escreve o primeiro verso que leva até o refrão. Suponha que a música seja sobre um sujeito que vai para casa e descobre que a esposa ou namorada deixou ele. A primeira apunhalada nas linhas de abertura pode ser I came home and you were gone. Em português, eu cheguei em casa e você se foi. Essa frase conta os fatos, mas não tem uma imagem que gruda nos ouvidos. E também não diz que ela abandonou o cara. Ela pode ter só saído para uma loja. Essa frase é a parte onde você conta o que vai falar. Mas você continua tentando dizer até que algo surge e faz as coisas fluírem. A próxima apunhalada poderia ser I saw the skid marks in the yard. You must have hit the road hard. Em português, eu vi as marcas de pneu no jardim e você deve ter pego na estrada com força. As linhas de início da canção definem o teor emocional e atraem o ouvinte para a história. Vale a pena o esforço de trabalhar duro para fazer elas o mais marcante possível. Erro número 23. Não usar palavras visuais. Em vez de falar sobre um assunto, mostre esse assunto. Nós somos constantemente bombardeados por palavras. A notícia da TV e da rádio nos ensinaram a desligar os ouvidos para a maioria das coisas para não perder de vez a sanidade. Se você realmente quer fazer entender a sua mensagem para o ouvinte, precisa envolver mais do que apenas os ouvidos. Precisa chamar a atenção a memória visual para o ouvinte ver o que está acontecendo na canção. É como se a música fosse uma apresentação de slide. Cada linha precisa projetar uma imagem na tela da cabeça do ouvinte. A imagem que a linha projeta está diretamente ligada ao título e antecipa e desenvolve a mensagem emocional central. Assim como uma fita de DNA contém o código do seu corpo inteiro, a linha da letra contém a essência da canção inteira. Pense na diferença entre um carro velho e um Chevy amarelo de 57. O primeiro é muito vago, e o segundo é inconfundível. Erro número 24. Usar rimas inconsistentes. Existe algo imensamente gratificante sobre a cadência da linguagem que repete sons de palavras e ritmos. Não é à toa que as crianças ouvem uma cantiga de ninar, pedem para ouvir várias vezes todo dia durante semanas. E depois de anos crescidas, elas conseguem recitar as letras de um livro de cantiga, por exemplo. Ou seja, rima serve para facilitar a memorização. Ninguém gosta de se sentir perdido e confuso. As rimas são as placas de sinalização de trânsito na letra. Erro número 26. Escrever pouco. Escreva o suficiente para expressar suas ideias de maneira completa. Alguns compositores escrevem pouco porque têm a ideia errônea de que a canção tem que fluir com facilidade. Alguns acham que as primeiras ideias têm que ser aceitas assim que aparecem, especialmente se elas aparecem rimando. A abordagem de escrever 100 linhas para conseguir uma boa nunca passa pela cabeça deles. Eles param quando a escrita fica difícil. Na verdade, fica difícil no começo do jogo, especialmente quando o compositor tenta fazer parecer finalizadas as primeiras palavras que colocam no papel.
O processo de livre associação das imagens da canção e perguntar para si mesmo quem, o que, onde, quando e porquê da canção, antes de terminar de escrever uma letra, faz a escrita ficar muito mais fácil. Essas técnicas fornecem uma riqueza de material bruto para trabalhar. Se você não fizer o básico de explorar todas as possibilidades da sua ideia, você corre o risco de ter a sua mensagem incompreendida. Quando a gente cozinha comida, é melhor não botar muito sal, porque sempre vai dar para botar mais sal depois. Na música é o oposto. Escreva o máximo que puder, depois você pode cortar e ficar com as melhores partes. Se você escrever pouco, nunca vai chegar nas partes boas. No próximo vídeo, veremos alguns erros na hora de compor a música.